Por exemplo, né, voltando lá para o mangá, né, veja que, por exemplo, aqui, né, é claro que aqui, aparentemente, né, porque eu coloquei em uma estrutura de tabela, né, essa organização em linhas e colunas, né, então parece que já está organizado. Né, parece que já está organizado. Né? Digamos que, de certa forma, está. De certa forma, está. Agora, por exemplo, veja que aí, né, eu poderia fazer o seguinte, né? Aí ele já deu uma certa organização. Né? Só que aí, de certo modo, ainda está um pouco bruto, vamos dizer assim. Por quê? Porque, por exemplo, ele só pegou lá o nome da pessoa, associou aquelas respostas. Né? Tipo a Lui, que foi a primeira, né? Associou. O que foi que Lui respondeu? Disse que era muito divertida. Lui é o quê? Do sexo feminino. Lui tem quantos anos? 17. E quantas revistas ela compra por mês? 2. Só associou as respostas a Lui. Assim como foi associando as respostas a cada um dos respondentes. Só que, por exemplo, se eu quisesse ter uma noção de uma forma mais detalhada, sendo mais prático, quantas pessoas, veja que agora lembram que eu falei de que existem situações onde eu transformo dados qualitativos, né, dados categóricos, em dados numéricos, ou seja, em dados quantitativos, agora é a hora. Por exemplo, se eu quisesse fazer uma análise e essa análise fosse da seguinte maneira: quantas pessoas responderam que a história Escola de Melo é muito divertida? Então, de cara, eu não tenho essa informação aí. Né? Eu só tenho as respostas do pessoal. Né? Então, o que, é que eu precisaria fazer? Dividir, né? E contar daquela mesma categoria quantos deram aquela mesma resposta. Né? Então, do que está apresentando aí, né? Muito divertida, foi a própria Luz. Né? Aí eu tenho aqui a pessoa F, né? E desses aí, só 2 né? Falaram muito divertida. Ou se eu também quisesse saber quantas pessoas, né, nessa enquete, nesse questionário, são do sexo feminino. Então, novamente, de cara eu não tenho essa informação. Eu precisaria contar aí, né, quantos femininos eu tenho. Né? 1, 2, né, 3, aí 4, 5, aí 6. Né? Isso até aí. Né? Isso até aí. Outra coisa que eu poderia procurar saber: quantas pessoas de 17 anos responderam esse questionário? Também não tenho de cara isso. Eu teria que contar. Então, perceba que, apesar de já haver até um nível de organização aí, pelo fato de estar numa tabela, né? Eu saber cada pessoa que respondeu, né? Ainda assim, eu não tenho uma análise precisa, né? Nesse caso, se referindo a esse questionário aí. Né? Eu não tenho análise precisa. Tenho algo por alto, que é o quê? Coletei as respostas, coloquei na tabela e organizei cada pessoa e as suas respectivas respostas. Mas eu não tenho algo mais a fundo. Então, voltando para lá para o slide, né, quando eu recolhi e coloquei lá naquela tabela, né, onde eu não fiz, né, nenhum tratamento, nenhuma análise mais a fundo, então esses tipos de dados são exemplos de dados brutos. Né? Vamos ver aqui um exemplo para isso ficar até, né, mais claro. Né? Por exemplo, vamos supor, né, que o professor chegou em uma turma, né, e perguntou a idade dos alunos daquela turma. Né? É claro que eu poderia ter organizado, né, como ainda há pouco, né, na tabela, colocado o nome de cada aluno e na outra coluna a respectividade e ter organizado ali. Né?
Só que observe que ainda assim eu não saberia quantos alunos têm tal idade. Eu teria que analisar. Só que aqui está pior ainda. Aqui ele só foi anotando, né? Sem se preocupar. Quem tem 14 anos é pessoa A, quem tem 12 é pessoa B. Ele nem se preocupou nem sequer com isso. Né? Ele só foi anotando lá. Você tem quanto? 14. Você tem quanto? 12. Você tem quanto? 13. Ele foi anotando. Né? O mangá ainda trouxe uma tabelinha, fez uma certa organização, mas ainda assim não foi algo a fundo. Né? E aqui, pior ainda. Né? Então, esses tipos de situações, por mais que pareça que esteja, né, já analisado, que no caso é o do mangá, esse aqui, né, por mais que pareça que já esteja analisado, né, ele ainda assim está numa forma, digamos que, né, sem tratamento. Né? O único tratamento foi colocar os nomes das pessoas e as respostas. Né? Já esse outro aqui não, esse outro nem sequer isso tem. Né? Então, esses tipos de situações, aqui está na cara, que é bruto, né? O outro não está tanto assim, né? O outro está tanto assim, bruto, né? Já teve um certo tratamento que associou a pessoa às respostas, mas esses tipos de informações é o que a gente chama de dado bruto. Agora, o que acontece? Em estatística, né? Em estatística, uma vez que eu tenho lá meus dados, né, brutos, né? Seja daquela forma que a gente acabou de ver, né? Só o número seco, ou até mesmo os números ou algumas informações, né, organizadas, mas ainda sem, né, o rigor mesmo estatístico. Existe um outro conceito aí que nós vamos explorar agora, que é o conceito de frequência. Né? Até tem, né, vocês já devem ter olhado para a imagem e pensado em frequência cardíaca. Né? Mas aqui, esse tipo de frequência que eu quero falar aí, né, de certa forma, ele até se associa com a frequência cardíaca também. Né? Quando eu estou falando em frequência, né, eu tenho que ter em mente que eu estou falando em algo quantitativo. Esse é o primeiro ponto. Né? Então, não é a qualidade, né? Não é o categórico, é a quantidade, né? É o numérico. Então, quando eu falo em frequência, eu estou falando o quê? No número de repetições que aquela categoria ou aqueles dados numéricos possuem lá na minha observação, lá na minha enquete, lá na minha pesquisa. Né? O número de vezes que, né, aquela categoria ou aquele dado numérico apareceu na minha população, né? Ou seja, na minha pesquisa, né? Lá no meu universo. Né? Então, vamos fazer uma análise interessante. Né? Aqui, veja que, por exemplo, se eu voltar lá naquela parte primitiva, né? Aqui, onde tinha só as idades dos alunos, né? Soltas. Aí, nem sequer tabela tinha. Aí, 12, eu estou vendo aí, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 com 12 anos. Aí, se a gente vai para lá, né, para essa outra tabela aqui, a gente vai para essa outra tabela aqui, né, observe que ele apresenta aí, né, com 11 anos, veja que nós temos 2. Né? Veja que é justamente, o que tem aqui. Observe que, por exemplo, com 11 anos, eu tenho quanto? Tenho um aqui, tenho outro aqui. Então, tenho duas vezes, né, dois alunos cuja idade é 11 anos. Se eu analisar 12 anos, por exemplo, eu tenho aqui 1, 2, aí tenho 3, 4, 5. Então, veja que eu tenho 5 alunos que têm a idade de 12 anos. Se nós formos lá na tabelinha agora, falando sobre a distribuição da frequência, veja que justamente ele vai falar isso.
a variável, a minha variável, é o meu dado, que é o que? Idade. Quais são as idades que eu tenho? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 anos. Né? Então, os meus dados, né? Em particular dados numéricos, então, de cara, esses dados já são numéricos, né? Ou seja, já são dados quantitativos, né? Dados numéricos, né? Variáveis, né? Quantitativas, numéricas. E aí veja que de cara já é essa informação. Né? Então, eu já não tenho que se preocupar com isso. Né? Esses dados são numéricos. E para esses dados numéricos, eu tenho uma determinada frequência, que é a quantidade de vezes que esses dados numéricos aparecem lá na minha, né, pesquisa. Vimos o quê? Que 2 alunos têm 11 anos. Vimos o quê? Que 5 alunos têm quantos anos? 12 anos. Né? E assim até o 17. Só tem um aluno que tem 17. Então, vejam que frequência e dados, né, são coisas distintas. Né? Dados, né, ou variáveis, né, são os tipos de informações que nós estamos trabalhando. Né? Como eu disse, nesse caso, a idade. Mas poderia ser, né, a opinião da pessoa. E aí, esses dados ou essas variáveis têm duas classificações. Podem ser qualitativas ou quantitativas. Nesse caso, que é a idade, já são, né, dados numéricos, dados quantitativos, né, variáveis quantitativas. Né? Agora, a frequência é o número de vezes que esses dados, que essas informações aparecem na minha pesquisa. Né? Como nesse caso aí, 2, 5. Aí, por exemplo, voltando para o mangá, né? Vamos supor que só Lui e essas pessoas aí, A, B, né, até a pessoa I responder. Então, vamos supor, né, que só essas pessoas aí, Lui até a pessoa I, ou seja, 10 pessoas, responderam aí a enquete. Né? Aí, por exemplo, no que se refere a essa variável aí, a opinião, nós sabemos que essa variável, né, opinião, né, é um exemplo de variável, né, categórica, né, ou variável qualitativa. Né, porque não é uma coisa numérica, né, é uma qualidade, é um adjetivo. Só que se eu quiser, eu posso fazer uma frequência para essa variável. Ou seja, saber quantas pessoas responderam cada uma dessas categorias aí. Por exemplo, muito divertida, só duas. Né? Só a Lu e essa outra pessoa F aí. Aí, por exemplo, divertida. Eu tive uma, tive aqui duas, tive aqui três. Três pessoas falaram divertido. Né? Mais ou menos. Né? Eu tive aqui uma, duas, três também. Né? Chata. Né? Chata, pelo menos aqui ninguém falou. Né? Só chata. Aí, um pouco chato. Aí eu tive o que aqui? Um pouco chato eu tive. Um, né? Só um. E muito chato eu também tive um. Né? Então veja que esses números que eu estou falando agora, né? Eles são resultados dessas variáveis qualitativas. Né? Então, esses números que são resultados, que são, né, o número de vezes que cada variável qualitativa dessa apareceu, é o que nós chamamos de frequência. Né? E aí o que acontece? Uma outra coisa importante para a gente saber sobre frequências, né, é que as frequências elas podem ser de dois tipos. Né? Nesse caso que nós acabamos de ver aí, né, lá, né, do muito chato, um pouco chato, né, que a gente viu a frequência de cada um, né, cada uma dessas variáveis qualitativas, e nesse caso aí da idade do pessoal, né, que nós estamos vendo a frequência de cada variável quantitativa, né, dessas aí, das idades, nesses dois casos, a frequência ela é um número natural, né? Um número inteiro, vou colocar assim para ficar mais fácil, né? mais abrangente. Né? Então, até porque, por exemplo, não existe
2,5 alunos têm 11 anos. Ou 4,2 pessoas acharam a história muito divertida. Então, veja que não existe esse tipo de... A não ser que você corte a pessoa em frações para dizer, não, uma pessoa e meia. Né? Mas, do contrário, não existe isso. Né? Ou um, ou dois, ou três, são números inteiros. Né? Eu não trabalho nessa parte de frequência, eu não trabalho com números racionais, certo? Então, eu vou usar aqui inteiros, números inteiros, né? Para representar frequências. Né? Números naturais, né? Na verdade, eu vou particularizar a coisa, até porque não existe menos 2 alunos, né? Menos 5 alunos disseram que a história é chata. Não existe, né? Menos 5, menos... Na verdade, é números naturais. Se eu for, né, restringir mesmo a coisa, é número natural. Mas também pode ser inteiro, né? Um inteiro positivo. Né? Enfim, eu vou usar inteiro porque é mais abrangente. Mas lembrando que, na verdade, é natural até. Né? Então, assim, nesses casos onde eu uso números inteiros para representar essas situações, né? Então, esses números brutos, né? 2, 3, né? 1, 4. Então, aqui eu estou falando de frequência absoluta. Né? É a quantidade de vezes que aquela variável, seja ela quantitativa, como esse caso aí, seja o outro caso lá da variável, né? Qualitativa, independente da variável. Frequência absoluta é o número de vezes que ela aparece, né? Expressa aí em número inteiro. Agora, isso aqui vocês se atentem, né, para essa parte, né, porque isso aqui é inclusive que em estatística eles usam muito. Né? Uma vez que eu faço, né, uma fração, né, uma porcentagem, né, em relação ao todo, né, então eu passo a ter um tipo de frequência que a gente denomina de frequência relativa. Né? Frequência relativa. O que é a frequência relativa? Ela é uma fração, né, onde o numerador ele é o valor da frequência absoluta e o denominador é o todo. Né? Então, a frequência relativa, né, já está dizendo relativa, né, relativiza. Né? Ele toma como base o todo para saber quanto, né, daquele valor absoluto está contido no todo. Né? Então, quando faz essa relação aí, o quanto está contido no todo, então eu estabeleço essa fração, o quanto esse valor está em relação ao todo. Então, isso aí a gente chama de frequência relativa. Então, veja que no caso aí, né, dessa questão das idades, por exemplo, duas pessoas possuem 11 anos. Né? 2 é a frequência absoluta. Agora, o total aí, se a gente for somar o número de pessoas que foram, de alunos que foram, né, entrevistados, dá 26. Se a gente for somar 2, mais 5, mais 6, mais 7, mais 3, mais 2, mais 1, dá 26. E aí o que acontece? Esse 26 é o todo. Então, por exemplo, se eu quero saber a quantidade de alunos que têm 11 anos em relação ao todo, né, eu estabeleço essa razão, né, essa fração de 2, né, está para 26, e ali está ali a fraçãozinha. 2 sobre 26, 2 dividido por 26. Né? E aí vem uma parte que vocês terão que lembrar. Né? Inclusive, já tem alguns vídeos, né, mas estarei, é claro, alimentando o canal com mais e mais vídeos, né, sobre operações com números racionais. Né? Por exemplo, essa divisão aí, 2 por 26. Né? Eu não vou entrar em detalhes agora, mas é um tipo de situação que, se vocês não lembram, né, dá uma pausa, vai em alguns vídeos aqui do canal, vou deixar alguns cards aqui, né, de alguns vídeos onde nós já tratamos sobre esses tipos de contas, né, de divisão aí de números racionais, né, mas que vocês vão ter que lembrar. Né, vão ter que lembrar. Então, o que acontece? 2 dividido por 26, se a gente for fazer a conta, eu não vou entrar agora nesse detalhe, né, mas veja que vai dar aí 0,0769. Né? Então, esse valor aí, né, 0,0769, 0,0769,
é o que a gente vai chamar de frequência relativa, certo? E aí existe mais uma coisinha, né? Eu posso fazer uma porcentagem, né? Uma frequência relativa percentual, né? Ou eu poderia até dizer uma frequência percentual, né? Em cima desse valor aí, porque depois que eu fiz essa divisão aí, né, de 2, o 2 é a quantidade de alunos que tem 11 anos, por 26, que é o total de alunos que foram entrevistados, que deu 0,079, se eu multiplicar isso aí por 100%, e aí tem aquelas regrinhas que a gente fez, a multiplicação de números decimais por 10, 100 ou 1000, né? Eu desloco a vírgula, né, duas casas para a direita, né? Então, esse 0,0769, né, e aí isso aqui cabe fazer, né, rapidinho aqui. Né? Eu tenho aí 0,07, né, 69. Lembrando que isso aí é a frequência relativa, né, lá dos dois alunos que, né, possuem 11 anos de idade. A frequência relativa foi esse valor aí. Né? Então, se eu multiplicar esse valor por 100%, né, por 100%, como eu acabei de falar, né, existem as regrinhas lá, né, de números decimais e multiplicações por 10, 100 ou 1000, onde se eu tenho um número decimal multiplicando 10, 100 ou 1000, eu vejo quantos zeros eu tenho, né, nesse caso 2 zeros, e aí o que é que eu faço? Eu desloco essa vírgula aqui, duas casas decimais para a direita. Né? E aí vai ficar o quê? Qual o valor que eu fico agora? 7,69. E como eu estou multiplicando por uma porcentagem, então o meu resultado também será em porcentagem. Então, eu tenho o quê? Aqui 7,69%. Né? E aí agora vai fazer sentido, né, falar, né, esse porcento dentro da situação que nós estamos explorando aqui, da idade do pessoal, né, naquela turma. Então, o que é que significou esse 7,69% que nós acabamos de fazer aqui? Significa dizer que dos 26 alunos, 7,69% deles têm 11 anos. Então, e isso, quando nós falamos em porcentagem, né, dentro da estatística, isso é o que significa porcentagem. É daí que surgem as porcentagens. Né? Então, essa coisa de, por exemplo, uma eleição, tal candidato ganhou com 52%. O preço disso aqui é 49%. Então, essas porcentagens dentro de estatística, está aí. Né? Quando diz, né, que dois alunos têm 11 anos, dentro das nossas contas, é a mesma coisa que dizer que 7,69% dos alunos possuem 11 anos. E como é que a gente prova isso? Eu vou fazer isso aqui para a gente fechar essa videoaula, né? Só para vocês entenderem. Então, seria o quê? 7,69%, né, por cento de quanto? Aí eu tenho que ver o meu total lá. Ó. São de quê? De 26. Né? De 26. E foram 26 estudantes que foram lá entrevistados. Né? E aí é bom que eu já vou aproveitar aqui essa aula. É claro que não é uma aula específica disso, mas em outro momento a gente fazer algo só sobre isso, né? Porcentagem, mas é bom que já revisa aqui. Né? E aí o que é que eu tenho que fazer? Essa porcentagem, lembrando que esse símbolo aqui, por cento, significa o quê? Eu vou repetir o número antes do percentual, né? E abaixo dele eu coloco sobre 100. Sempre o porcento quer dizer isso aí, uma fração em 100. Né? É aquele valor antes do símbolo de porcentagem sobre 100, né? Entre 100. E aí, nas ideias de resolver porcentagem, a gente diz o quê? Né? Esse de, nós vamos substituir ele por vezes. Né? E aí eu faço aí 26, certo? E aí, o que é que acontece aqui? Eu tenho multiplicação de uma fração
por um número natural, né? Lembrando que quando não aparece o denominador, aqui é 1, né? O denominador é 1. Tenha um cuidado para não querer multiplicar isso como se fosse proporção, multiplicar, né, borboleta, que o pessoal diz, né, assim e assim, porque se você fizer isso, vai ser bem esse X que vai aparecer na sua prova. Né? É errado. Nesse tipo de situação, a gente faz assim. A gente multiplica normal. O de cima pelo de cima, então fica 7,69, né, vezes 26. E o de baixo pelo de baixo. Né? Vou ficar aí com 100 vezes 1, que vai dar o próprio 100. Né? E aí, fazendo essas contas aí, né, o 7,69 vezes 100, fazendo essas contas aí, nós vamos ter o quê? Que o 7,69 vezes 26 vai dar 199,94, né? E eu dividindo isso aqui por 100. E aí, se eu fizer essa conta, agora vem o contrário do que a gente tinha feito lá no início, né? Multiplicar por 10 sem o mil, o número decimal, desloca as casas para a direita. Já dividir, eu desloco para a esquerda. Então, nesse caso aqui, se eu for deslocar, são dois zeros, cada zero é um deslocamento para a esquerda, já que se trata de uma divisão. Então, eu vou ficar 1, 2. E eu vou ficar com 1,999 4. Veja que número ficou. Só que veja que esse número aí, ele não está representando algo fracionado, ele está representando estudantes. Né? Porque lembra que a enquete é, né, saber a idade dos estudantes. Né? Então, dos 26 estudantes, 7,69% tem 11 anos. Se nós fazemos as contas brutas, nós chegamos aí em 1,9994. Só que não existe 1,9994 estudantes. Ou é um ou dois. Então, por arredondamento, né, por aproximação, nós vamos ter o quê? Né? Que, na verdade, o número de estudantes aí corresponde a 2. Porque, de fato, né, 1,9994 está praticamente 2, né, se eu fosse montar uma rede. Né? Então, assim, isso aqui que a gente acabou de encontrar é justamente o que a pesquisa disse, que dois estudantes possuem 11 anos. Perceberam? Então, galera, essa é a nossa aula de hoje, nossa videoaula de hoje, sobre frequências, né, relativas, né, e pode ser a relativa só o número decimal, né, ou pode ser, né, a frequência relativa em forma de porcentagem, né, e também vimos aí sobre essa questão, né, dos dados, né, numéricos, né, categóricos, né, ou variáveis quantitativas e qualitativas, né. E, né, se tiver dúvida, deixa aí nos comentários, né, se não segue o canal, né, siga e se inscreve no nosso canal, curta, compartilhe, né, e logo, logo estaremos com mais vídeos, né, aqui sobre os objetos de conhecimento matemáticos e outras coisas também, como vocês sabem, aqui no nosso canal das Diversidades. Certo, galera? Um abração e até a próxima.